Müller, que já aparece aqui no telão. E vamos falar agora de mercado do boi, né, Silmar? Simone, está muito preocupante a situação dos preços do boi aqui no Brasil. Agora à tarde eu conversei com um consultor especializado nessa área, que é o veterinário e consultor de mercado da HN Agro, o Iberville Neto, contar para a gente se tem alguma luz aqui no fim do túnel, se o preço do boi já chegou ao fundo do fundo do poço, se tem mais espaço para cair. Eu sei que a situação está preocupante, os preços têm caído muito ultimamente aqui no nosso mercado da pecuária. Vamos saber com ele como é que ele está vendo essa situação e que sinalização ele dá com relação à tendência dos preços do boi gordo aqui no país. Impressionado. A gente está naquela época de diminuição da qualidade das pastagens, que as chuvas se prolongaram um pouco esse ano, então talvez isso até prolongue um pouco essa saída de final de safra, mas a gente ainda tem um cenário de tranquilidade para a indústria comprar gado. Então, a gente segue aí com um viés mais negativo ainda do que de uma estabilidade. O mercado segue pressionado e as indústrias, quando não alongam as escalas, é porque elas talvez esperem um mercado um pouco mais fácil de comprar ou preços um pouco menores no curto prazo, porque dificuldade de compra no momento não tem sido observada. A oferta de gado, com mais fêmeas vindo para o gancho devido à diminuição da rentabilidade da cria, isso começou a ser observado em 2022 e esse ano continua. Então, esse seria se for para a gente elencar, talvez, o principal fator, eu atribuiria à oferta. Do lado da demanda, a gente tem uma demanda doméstica que vem meio de lado, meio fraca há alguns anos, então ela não tem... Eu não diria que ela está atrapalhando mais do que atrapalhou ou do que deixou a desejar nesses últimos anos, salvo aquelas questões ali de auxílios e algumas puxadas em algumas situações específicas. E no mercado internacional, os dados parciais de maio, eles apontam para um volume interessante de exportações. Então, agora a expectativa realmente é de quando que essa oferta de final de safra vai dar uma acalmada. E aí isso deve trazer um piso, uma sustentação para esse mercado nas próximas semanas, talvez, mais para a segunda quinzena de junho ou início de julho, na nossa visão. Uma questão que eu levantei com a entrevista que eu fiz agora à tarde com o Iberville Neto, da HN Agro, foi a questão do confinamento. O preço da ração está caindo, com queda no preço do milho e da soja, níveis muito baixos, particularmente no caso do milho, isso barateia bastante o custo do confinamento, o custo da ração. Mas será que o preço do boi, que também está em queda, será que compensa? Ele me respondeu também sobre essa tendência. É possível ter margem positiva, e considerando que essa queda do milho diminuiu bastante o custo da arroba engordada. E a reposição também está num patamar interessante de compra numa perspectiva histórica. Só que, apesar da conta poder ser fechada aí em diversas situações, muitas vezes o produtor olha esses preços futuros e não anima tanto em fechar o gado, né? A gente tem um custo de oportunidade do dinheiro para aquele produtor que trabalha com investimento, especificamente, ele consegue na renda fixa mais de 13% ao ano, então isso acaba sendo, vamos dizer, um dinheiro mais garantido do que entrar numa operação e assim por diante. Tanto é que o IMEA divulgou na semana passada dados que apontam para uma queda de 9% no volume de gado confinado, na comparação com o relatório do mesmo período do ano passado. Tá? Então, só que esse relatório foi de uma pesquisa feita ainda em abril. Então, a gente tem que ponderar que de abril para cá o preço do milho caiu bastante. Então, o custo da arroba engordada também diminuiu. Talvez isso amenize um pouco essa diminuição da intenção de confinamento. Mas eu diria que a gente tem esses dois fatores. Custo de produção atrativo num comparativo com alguns meses atrás, só que, por outro lado, preços de venda em queda forte nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Então, até que ponto esse preço vai conseguir ser ignorado frente a um custo de produção mais atrativo. Mas travando esses preços ali, é possível que o pecuarista tenha margens ainda, só que ele precisa realmente considerar, se ele for fechar esse gado, ele tem que saber que o mercado ainda não encontrou um piso, né? Isso é um ponto importante. Na nossa visão, depois que esse piso for encontrado, há espaço para o mercado evoluir nesse segundo semestre.
Sobre possibilidades maiores no mercado internacional, fora a China, que já está retomando suas compras, é o nosso principal cliente, qual é a perspectiva, segundo Virginia Neto, com relação ao mercado americano, por exemplo, que é uma tendência aqui de aumentar suas compras de carne bovina brasileira? Será que isso ajuda a mexer o mercado? Os Estados Unidos estão com preços da carne em alta devido à fase do ciclo. Eles estão na fase oposta da do Brasil. Enquanto a gente está com mais oferta, historicamente, aqui na comparação com os últimos anos, eles estão com o mercado mais enxuto e preços em alta. As projeções, pensando até ao longo do ano, do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, são de que eles passem de exportadores líquidos, foi o que aconteceu no ano passado, para importadores de carne. Então, eles vendem muita carne e compram muita carne no mercado internacional. Esse ano, eles devem comprar mais carne do que exportar, segundo as projeções do próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Em relação à carne brasileira, não um histórico desses últimos meses, mas estruturalmente, uma média aí do último ano, eles são o nosso segundo maior destino, muito atrás de China, mas são o nosso segundo maior destino. E aí, essa conjuntura de uma demanda maior dos Estados Unidos pode vir em algum momento fazer com que eles liberem mais cotas para a nossa carne, porque a gente acessa o mercado norte-americano em uma cota que abrange, além de Brasil, outros fornecedores. O Brasil praticamente usa ela inteira, uma cota ali de 65 mil toneladas. A gente mandou até mais que isso no ano passado. Então, essa seria uma boa notícia no mercado internacional, que pode ser que essa situação de aperto de oferta lá gere esse movimento em algum momento, mas a gente não tem nada sinalizado no curto prazo, né? Mas é uma possibilidade que seria muito interessante para a nossa carne. Virginia Neto não aposta ainda numa recuperação rápida dos preços do boi, seria mais lá para frente. Por enquanto, realmente, a situação continua bastante apertada. Tem preços caindo aqui em algumas regiões mais ao norte do país, até abaixo de R$200 pela arroba, no caso do Pará, por exemplo. Uma situação preocupante, a gente torce para que isso comece pouco a pouco a dar uma virada no nosso mercado da pecuária. Nós vamos ficando por aqui, eu devolvo lá para Simone em Brasília para continuidade e finalização do nosso programa desta terça-feira. Simone, boa noite. Tá certo, Silmar. Boa noite e até amanhã. Amanhã.